porque era um povo muito ligado à tradição, a costume daquela época. E eles tomavam que quem quebrasse algum daqueles costumes ficaria contaminado. Por exemplo, a comer sem lavar as mãos. Tinha vários costumes. Então, esses fariseus, eles sempre eram muito ligados a esses pequenos costumes, essas pequenas doutrinas. Só que essas doutrinas são doutrina do homem. E nós precisamos, irmãos, ter equilíbrio em saber o que é a doutrina do homem, o que é a doutrina do ministério, o que é a doutrina de Cristo Jesus. Nós precisamos entender o que é verdadeiramente palavra, mandamento, doutrina de Deus e doutrina do homem. Então, a igreja, irmãos, toda a igreja precisa entender que a doutrina de Deus, que a doutrina de Cristo, o mandamento de Deus é em primeiro lugar. A doutrina de Deus, a doutrina de Cristo de Jesus precisa ser em primeiro lugar e em prioridade em todo o ministério. Porque muitos irmãos estão ficando igual os fariseus, que valorizam até demais a doutrina do próprio ministério. Porém esqueceram, deixaram de lado a doutrina de Jesus e a doutrina de Deus. Isso aqui é muito perigoso, porque nenhuma doutrina humana em si pode transformar ou libertar um ser humano. O próprio Jesus disse na sua mensagem, olha, vós estou limpo pela palavra que lhe tenho pregado. Nós somos limpos, purificados, transformados pela palavra do Senhor. Então, aqueles fariseus que eram muito ligados à tradição dos anciões, os anciões eram pessoas mais idosas, pessoas que cuidavam dessas coisas. Então eles falavam, olha, por que os teus discípulos transgridem a lei, transgridem a tradição dos anciões, porque não lavam as mãos quando come. Aí Jesus responde com outra pergunta. Ele diz, olha, por que vocês invalidam o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Vocês estão valorizando tanto a tradição dos anciões, a tradição de vocês, o costume de vocês, porém vocês esqueceram do mandamento de Deus. E o mandamento de Deus é prioritário em nossa vida. A doutrina de Deus, a doutrina do Senhor Jesus Cristo precisa ser prioridade em nossa vida. Nenhuma doutrina, como eu disse em si, pode transformar o homem. Nenhuma doutrina do homem em si pode transformar o ser humano. Nós, quando vem um novo convertido, nós não podemos, irmãos, apresentar somente a doutrina ali do ministério. Não, a primeira coisa que nós temos que fazer, principalmente para o novo convertido, é ir disciplinando essa pessoa com humildade, mas na doutrina de Cristo. É a doutrina de Cristo, a palavra do Senhor Jesus Cristo que vai vir com transformação na vida daquela pessoa. A doutrina do homem ela é mais exterior, pro lado de fora. A doutrina do homem é mais ligada ao tipo de vestimento, de uso e costume. A doutrina de Cristo já é ligada ao nosso caráter. A doutrina de Jesus Cristo, ela começa não do lado de fora, mas de dentro para fora. A palavra de Deus, o Senhor diz que a sua palavra é poderosa, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus, a doutrina de Cristo Jesus, ela não começa do lado de fora da gente, ela começa de dentro do nosso eu, do nosso coração, no mais profundo da nossa alma. A doutrina de Cristo Jesus já começa transformando o nosso caráter, nossos pensamentos. A doutrina de Jesus Cristo já começa a nos transformar de dentro para fora. Porque não adianta nada você mudar do lado de fora e não mudar do lado de dentro. Aleluia. Não adianta muitas vezes eu me vestir como crente, bonitinho do lado de fora, mas o meu coração, o meu interior ainda não foi transformado pelo Evangelho. Ainda não foi transformado pelo Espírito Santo. Nós podemos sim, cada ministério, cada igreja tem a sua doutrina, mas a doutrina principal
é a doutrina de Cristo. Aleluia. A que nos liberta é a doutrina de Cristo. A que nos transforma é a doutrina de Cristo. A que transforma o caráter do ser humano, que vai abrindo nossos olhos, é a doutrina de Cristo Jesus. E nós, como igreja, nós não podemos valorizar somente a doutrina do homem e deixar a doutrina de Deus de lado. Não, nós temos que colocar a doutrina de Deus, a palavra de Deus, o mandamento de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Por isso que eu sempre falo, quando vem um novo convertido, irmãos, um novo convertido que teve a sua vida aí no mundão, escravizado pelo inimigo, pelo pecado, ele está conhecendo Jesus hoje, está conhecendo Jesus naquele momento. Quando a pessoa vem, não queira falar da doutrina da igreja, do teu ministério, não. Começa ensinando, discipulando a própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque a própria palavra do Senhor Jesus Cristo que se responsabiliza de transformando aquela pessoa. Então, Jesus critica os fariseus. Olha, vocês valorizam demais a doutrina do homem. Porém, vocês esqueceram do mandamento de Deus. Vocês deixaram de lado o mandamento do meu Pai. Vocês esqueceram e não obedecem a verdadeira palavra de Deus. Porque o que faz a diferença na nossa vida é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso pregar,